A gente vai conversar agora com o diretor de futebol do Corinthians, o Flávio Adalto, campeão paulista. Agora, Flávio, o pessoal já pensando no Campeonato Brasileiro, se fala muito em contratações. Como agora reformular, não reformular o elenco, mas renovar esse elenco, até porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato de muito mais fôlego, digamos assim, né? Boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, bastante feliz, né? Como deve estar de um modo geral o torcedor do Corinthians, porque a gente conseguiu alguma coisa quando a gente estava bastante desacreditado. A partir de agora, é esquecer a conquista do Paulista. Esquecer não, a gente vai curtir, mas esquecer em termos técnicos, pensar que o Campeonato Brasileiro é muito mais difícil e que a gente precisa recolocar algumas peças, diferentemente de 2015 e começo de 2016, quando houve reconstrução de um time, no nosso caso também. Nesse caso específico, alguns reforços devem ser contratados nas duas próximas semanas, pontualmente, 2, 3, no máximo 4 jogadores, para que o elenco fique mais equilibrado e o técnico Carille tenha mais opções para escalar o time. Agora, muito se falou no Cleison da Ponte Preta, inclusive você publicamente admitiu interesse no jogador durante o campeonato, mas aí por razões óbvias, claro, as duas equipes avançando à final, as duas diretorias ali esfriaram um pouco essa questão, essa conversa. Acabado o Campeonato Paulista, o Cleison é um desses 3 ou 4 nomes que o Corinthians procura para as próximas 2 semanas? Sim, é. A gente, inclusive, neste encontro comemorativo à conquista do Campeonato Paulista, a gente pode, inclusive, avançar nas decisões finais, apenas alguns pequenos detalhes. Não está sacramentado, mas a gente vai conversar hoje, provavelmente amanhã também, apesar de que a gente vai para o Chile, mas vai deixar praticamente acertada essa contratação. A gente deixou a coisa quieta, principalmente em função, como você bem disse, de o Corinthians e a Ponte terem chegado à final. Agora, outros nomes além do Cleison, a gente sabe também se sim interessa. Quais são esses outros nomes que o Corinthians busca ainda para o Campeonato Brasileiro? Você já citou 2 e acertou 2. Agora, os outros a gente ainda está mantendo em estudos, conversando, procurando entender o tipo de negócio. A gente também tem uma grande preocupação, que é definir a permanência do Pablo entre nós. A gente não quer perder jogadores. A gente, neste ano, não perdeu. Os que nós não queríamos perder, não perdemos. E entre esses está o Rodriguinho, que foi cobiçado, contactado, e nós endurecemos e não deixamos que saísse. Mas outros nomes virão, você já falou de 2, tudo bem. Certo, então, muito obrigado ao Flávio Adalto. Ele falou do Pablo, vale a gente lembrar, ele está por empréstimo até o fim do ano do Bordeaux da França. O Corinthians, claro, tem todo o interesse em manter o zagueiro para a disputa do Campeonato Brasileiro. Volto com vocês por aí. Valeu, Thiago. E de fato foi uma dupla que deu muito certo, o Pablo com o Balbuena, uma dupla que funcionou na defesa do Corinthians, não só o ataque, a gente já citou aqui a participação do Jô, né? O Jô reencontrando o bom futebol, ficou um tempo parado, setores do Corinthians importantes, como a lateral direita com o Fagner, mas é preciso se destacar aqui a dupla de zaga do Corinthians, né? O Pablo e o Balbuena de fato fizeram um excelente campeonato e certamente o torcedor do Corinthians nesse momento respira um pouco mais aliviado para o restante do campeonato da temporada, agora com o Campeonato Brasileiro, com a Copa Sul-Americana, mas é preciso também saber se o Pablo vai ficar ou não, né? Fica essa expectativa para saber se o Pablo volta ou não para o Campeonato Francês, para o Bordeaux. Estamos terminando uma temporada no futebol europeu e fica essa dúvida. O Pablo, inclusive, conversa com o Thiago Crespo. Será que essa dúvida é sanada, Thiago? Mais uma vez, uma das características desse Corinthians campeão paulista de 2017 foi a solidez lá na zaga, lá atrás, e um dos principais responsáveis por isso é o Pablo. Pablo, a primeira pergunta já é bem difícil, porque o Flávio Adalto passou por aqui agora, disse que uma das principais prioridades do time agora para o Campeonato Brasileiro é manter a sua... A gente sabe que você está emprestado até o fim do ano, mas o Corinthians quer te contratar em definitivo. O que é que falta para isso acontecer? Falta o Corinthians comprar, né? Como eu tenho falado em todas as entrevistas, estou muito feliz no Corinthians. Tenho vivido em tão pouco tempo várias coisas gratificantes como atleta. Agora com o título paulista, né, um título de expressão no futebol brasileiro. E agora aí tá tudo nas mãos do Corinthians. Qual que é a responsabilidade? A gente tem muito falado também do Carille, do papel do Carille, que era um cara que até o ano passado era desacreditado pela torcida, não foi a primeira opção da diretoria, mas ele conseguiu arrumar a casinha, sobretudo lá atrás, que já era uma característica desde os tempos do Tite. Como é que foi esse primeiro contato com ele e quanto ele foi importante também para que o seu futebol se destacasse dentro de campo? Eu costumo falar que o Carille tem uma porcentagem muito grande em tudo isso que tem acontecido no nosso time, no campeonato, porque ele montou um esquema tático para a gente
para a gente se posicionar melhor, ter uma posição melhor dentro de campo. E a parte de todo mundo ajudar também na marcação faz com que a gente, da parte defensiva, feche mais os espaços. Né? Eu acho que o cara ele tem uma porcentagem que eu posso dizer muito grande aí no time. Agora, se falta só o Corinthians comprar, significa então, na sua vontade, claro, é ficar. Você está se sentindo 100% adaptado ao Brasil de volta, ao Corinthians, ao clube, tudo? Eu tô feliz, cara, eu tô feliz. Acho que quando o atleta tá feliz, ele pretende ficar onde tá feliz, né? Mas como eu tenho falado, não depende só de mim, depende de outros fatores. Né? Como eu tenho falado também, o Corinthians tem tudo nas mãos, até porque tem opção de compra. Então depende do Corinthians. E esse estilo da gravatinha borboleta aí é importado da França. O Jô passou por aqui agora há pouco, disse que ele não gosta muito de se vestir com terno, com roupa social, veio de um jeito até mais casual. Essa gravatinha borboleta veio direto de Bordeaux? Não, essa aqui é do Brasil mesmo. É a mulher aí que ela trabalha com moda e ela consegue fazer uns milagres aí. Tá certo, então, muito obrigado ao Pablo, um dos principais destaques do Corinthians, campeão paulista em 2017. Mais um que foi vestido pela mulher aqui, pela esposa.